Olá, eu vim aqui gravar um vídeo a respeito de um assunto que eu estou passando. Eu sempre fui uma mulher que sempre gostou de criança, então eu cuidei de muitas crianças também, exemplo de minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que sempre acolheu as pessoas, acolheu os animais, e isso a gente acaba absorvendo, né? Não tem jeito, você acaba absorvendo de alguma forma para você a vivência que você tem com seus pais. E eu sempre fui uma pessoa que ficava com os filhos das pessoas. Eu não tive filhos, então desde a minha juventude eu pego algumas crianças e fico com elas, cuido, dou banho, levo para passear. Mas teve um período muito forte da minha vida, que eu já estava casada, que essa vontade de ser mãe me veio. E eu descobri nesse período que eu não poderia ser mãe. Então, nesse período, eu abracei com muito mais ênfase os filhos dos outros, de amigos, de familiares, né? Meus, de meu marido. E essas crianças eu fazia como se fossem meus filhos. Tem uma passagem na Bíblia que fala que a mulher estéril vai ser alegre mãe de filhos. E eu, de alguma forma, fui. De alguma forma, eu fui mãe dessas crianças, porque elas ficavam, às vezes, muitos dias comigo na minha casa, principalmente no final de semana. Então, eu levava para passear, levava para brincar, levava para viagens, roupas, sapatos, sabe? Sorvete, assim. Acabava que meio que realizando, né? Os sonhos dela comigo. Eu botava a mesa posta para a gente almoçar, para a gente tomar café, a gente orava, tomava todo mundo junto, e muitas delas até me diziam que não tinham isso nas suas casas, que não acontecia essa reunião. Só que eu, por inexperiência de não ser mãe, acabei esquecendo que essas crianças crescem, né? Elas crescem e elas se tornam adultas, e, felizmente, nem todos os adultos são gratos às coisas que fazemos. Então, hoje, eu tento me proteger. Às vezes eu vejo algumas crianças assim, de amigos e da família, eu até me aproximo um pouco, mas eu tento não me apegar tanto como eu me apeguei a essas crianças, que eu tenho um sentimento até de como fossem filhos meus. Porque na fase adulta deles, eles praticamente me abandonaram, praticamente eles esqueceram de tudo que eu fiz. E tem uma outra passagem também pior, que os pais dessas crianças nunca valorizaram nada do que eu fiz. Nenhum deles nunca chamou essas crianças e falaram: olha, você respeita sua tia, porque eles me chamavam de tia, ou sua madrinha, que alguns deles também me chamavam de madrinha. Respeita, porque sua tia fez isso, isso e isso. Nunca, nenhum deles. E algum deles eu até perguntei, já na fase adulta deles, se eles sabiam. Muitos nem sabiam, não lembravam, e as mães fazem questão de não falar, né? Que as mães sempre querem a glória sempre para elas. Mas elas esquecem que o trajeto delas, elas não fazem só. Sempre tem pessoas no trajeto das mães que ajudam, que ficam com os filhos, que fazem uma comidinha, que dá uma roupa, que limpa, que dá um banho, que pega, muitas vezes para os pais descansarem. Mas, infelizmente, os pais de hoje não reconhecem a grandeza que é uma atitude dessa. Infelizmente, muitos pais não valorizam e acham que fez porque quis. Eu mesmo ouvi isso de algumas crianças que eu tentei agradar. Comprou porque quis, deu porque quis, levou porque quis. Mas eu não levei porque quis, eu levei porque eu amei os filhos deles. E é uma pena que esses pais não entendam como é bom a gente ter pessoas que amem os nossos filhos, e que os nossos filhos também tenham pessoas, além dos pais, que amem e respeitem. Não criamos cidadãos da sociedade sendo ingrato, sendo injusto.
Para que haja mudança no planeta, como vejo muitas pessoas pedindo, tem que se ter mudança nas nossas atitudes. A gratidão é uma das maiores virtudes que a Bíblia nos fala. Porque se nós não somos gratos a Deus, seremos ao ser humano? Não. Um coração grato é uma bondade, é uma virtude tão grande. Existe uma passagem na Bíblia que o Senhor Jesus curou 10 leprosos e mandaram eles irem para o templo, né? Que ali eles faziam, entregavam os dízimos, né? E se apresentavam sacerdotes. E desses 10, só um voltou, porque eles foram curados nessa ida. E ao perceberem que foram curados, os outros seguiram o seu caminho, mas não lembraram quem lhe deu a cura. Mas um teve um coração grato e voltou e agradeceu ao Senhor Jesus. E isso é muito importante nos dias de hoje, principalmente no dia de hoje que nós estamos vivendo, gente. Tenha gratidão pelas pessoas. As pessoas podem ter lhe dado um copo de água, tenha gratidão. Você não sabe o quanto você será abençoado por você reconhecer os pequenos detalhes de pessoas que estão ao seu redor. Tenha gratidão em tudo que as pessoas fazem, ou muitas vezes não fazem, falam palavras para muitas vezes nos tirar de sofrimento ou de tristeza. Seja grato de qualquer forma, seja o que for. Tenha um coração grato e ensine isso aos seus filhos, porque seus filhos serão homens que terão um coração grato e essa gratidão retornará como bênção na vida deles. Eu não recebi nenhuma gratidão de nenhum dos que eu cuidei, mas tenho recebido a gratidão daquele lá de cima, do meu Pai eterno. Esse tem sido maravilhoso na minha vida e toda a gratidão eu tenho a Ele, por Ele me cuidar, por Ele zelar pela minha vida. E mesmo os homens sendo ingratos a mim, eu vejo a bondade dele na minha vida. Que vocês tenham um dia abençoado, uma semana de vitórias, uma semana de gratidão. Agradeça, seja qual for a sua semana, mesmo que você tenha obtido lutas ou não. Agradeça ao Senhor, porque tudo vem dele, para ele e por ele.